Bom dia, hoje são 15 de novembro de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Hoje, já repito, 15 de novembro de 2013, feriado nacional em todo o Brasil. Por que esse feriado? O que ele tem a ver com religião? É simples. Sou contra muitos feriados aqui, nacionais e principalmente locais, né? Em estados. Sou contra muitos feriados. Porém, em relação a este, do dia 15 de novembro, sou totalmente um defensor. Sou aí um vibrador em relação a este feriado. Proclamação da República, tendo ali à frente o Marechal Deodoro da Fonseca. E existe uma ligação ali dessa proclamação da República com a religião aqui no Brasil. E vou explicar aqui de forma bem simples, baseado na história, correto? Muito bem. 15 de novembro de 1889, proclamação da República aqui no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca acabou com a desgraçada monarquia, em que o poder passava de pai para filho. Acabou. Acabou-se essa desgraça, monarquia. Sou contra reis, sou contra imperadores. Muito bem, então vamos aqui explicar. O Brasil passou aí por 3 fases, né? Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, não é isso? Até hoje, Brasil república. Ora, o Brasil foi descoberto em abril de 1500, não é isso? Os portugueses chegaram aqui no dia 21 e botaram o pé em terra brasileira no dia 22 de abril de 1500. Muito bem. Moravam aqui quem? Os índios eram os nativos aqui, no que hoje chamamos de Brasil, né? Os índios tinham os seus deuses, os índios tinham suas religiões, tinham seus ritos, tinham sua alimentação, tinham ali sua atividade, ia à natureza e ali caçava e pescava. Os índios tinham, portanto, a sua cultura. Andavam nus, né, livremente, sem aborrecimento algum. Pois bem, infelizmente, no dia 21 de abril, chegaram aqui os portugueses, né? E aí botaram os pés em terra brasileira, lá em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses. Ora, os portugueses trouxeram a sua cultura para o Brasil. Os portugueses trouxeram o modo de se alimentar português para o Brasil. Trouxeram o modo de falar para o Brasil. Trouxeram a língua portuguesa. Trouxeram a religião deles. Os portugueses ali, Portugal, tinha como religião oficial a religião cristã católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Logo, eles trouxeram também o cristianismo para o Brasil. Até então, os índios nada sabiam sobre cristianismo, o que é óbvio, porque os índios, como são seres humanos, eles criam seus deuses, criam suas religiões, criam, enfim, tudo aquilo que faz parte de sua cultura. Eles nada sabiam sobre cristianismo, sobre Moisés, sobre Novo Testamento, sobre Velho Testamento, sobre Jesus, nada, o que é óbvio, porque isso aí é de outra cultura, não é? Que começou lá no Oriente Médio, não é isso? E depois chegou a Portugal, e de Portugal os portugueses trouxeram para o Brasil no dia 21 de abril de 1500 e depois 22 de abril de 1500, no dia seguinte, né? Quando eles botaram os pés em terra brasileira. Muito bem. Ora, então desde o descobrimento do Brasil, o cristianismo católico romano foi imposto aqui. Imposto, obrigatório, a pau e ferro. Isso está na história do Brasil, né? E na própria Constituição, depois, imperial, de 1824. Pois bem, então o cristianismo foi imposto aqui. É o que eu sempre digo em meus vídeos. Os cristãos hoje, aqui no Brasil, a quase totalidade da população brasileira é cristã,
é cristã por quê? Porque o cristianismo veio para cá e foi imposto. E isso passou de pai para filho, né? De pai para filho. Pois bem, se o Brasil, por exemplo, no dia 22 de abril de 1500, tivesse sido descoberto, por exemplo, pelos iranianos, pelo Irã, onde a religião oficial hoje lá é o islamismo, o profeta lá é Maomé e não Jesus. Então, se em 22 de abril de 1500 o povo iraniano tivesse descoberto o Brasil, teriam trazido para cá a língua lá praticada no Irã. Teria esse povo trazido para cá a sua religião, o islamismo. E hoje, os cristãos brasileiros não seriam cristãos brasileiros, seriam ali adeptos do islamismo. Os cristãos hoje não estariam adorando, obviamente, a Jesus Cristo, entre aspas, e sim, estaria aí adorando a Maomé e o Deus Alá. Seria o normal, porque cultura, religião é uma cultura imposta pelo homem, não é isso? O homem cria religião, cria deuses e impõe, obriga outras pessoas a acreditarem no seu mesmo credo. E foi o que aconteceu no Brasil. Trouxeram para cá o cristianismo. E é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. Muito bem. Então vamos explicar aqui o que foi a proclamação da República, como ela foi importante. Como a data de 15 de novembro de 1889 foi importante aqui também no sentido religioso. Pois bem, como o cristianismo chegou aqui em 22 de abril de 1500 e como ele foi imposto, foi obrigado aqui a pau e ferro, e isso continuou no Brasil colônia e veio até o Brasil imperial, né? Aqui está. Vamos à Constituição da República, desculpe-me, Constituição do Império, Constituição Imperial do Brasil, a primeira Constituição, que é de 1824. Se você, internauta, quiser ler essa Constituição aqui, acesse aí o site do Senado Federal e ali você vai ler por completo. É bom que você faça essa leitura. Você vê ali que a Constituição Imperial está repleta de religiosidade cristã católica. Porque o catolicismo, repito, chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 e foi imposto. As pessoas deviam aderir ao cristianismo católico. Pois bem, então, Constituição de 1824. Está lá, escrito na própria Constituição, provando a verdade que eu digo aqui. Vamos lá. Entre aspas, tudo isso aqui está na Constituição de 1824. Constituição Imperial, que foi derrubada pela proclamação da República. Graças! Que maravilha! Pois bem, então vamos aqui. Está escrito assim: em nome da Santíssima Trindade. Olha aí, Santíssima Trindade. Aquela fantasia criada pelos cristãos, né? De que Deus reúne ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nada disso existe. Então você vê aqui que no corpo da Constituição Imperial de 1824, brasileira, Constituição Imperial, no corpo dela, a palavra Santíssima Trindade. Você vê aqui a religião, o cristianismo católico, apostólico romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, em nome da Santíssima Trindade. Veja aí já a influência, né? A imposição religiosa já no corpo da própria Constituição, a primeira do Brasil. E vamos seguir aqui. Título 1, a expressão do Império do Brasil, que era o Brasil Imperial, né? Dom Pedro I, seu território, governo, dinastia, olha aqui, e religião. Veja novamente o aspecto religioso dentro da Constituição aqui imperial de 1824, com os famigerados, né? Com a famigerada monarquia,
portuguesa. Aí está, religião no corpo da própria Constituição, o que é uma vergonha. Muito bem, e aqui, pulando os artigos que não me interessam no momento, vou aqui para o artigo 5. Aqui está, artigo 5 da Constituição Imperial do Brasil, a primeira Constituição. Veja o absurdo que está no corpo dela. A religião católica apostólica romana, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, sem forma alguma exterior de templo. Veja aqui o absurdo da Constituição de 1824, a Constituição do Império, a primeira Constituição do Brasil. Veja aqui, rapidamente, logo no início da Constituição, a influência, a presença obrigatória da religião cristã, do cristianismo católico apostólico romano. Santíssima Trindade, religião, e o artigo 5, que traz aqui a religião católica apostólica romana, o cristianismo, como a religião oficial do Império. E veja a imposição. Não havia liberdade religiosa para que outras pessoas de outras religiões pudessem propagar essa crença. Não havia essa liberdade. As pessoas poderiam sim, ali no culto doméstico, dentro de sua casa, ali no seio particular seu, sem expor publicamente, poderia ali defender sua crença, diferente da crença cristã, do cristianismo católico. Poderia, mas só em sua casa, ali de forma particular. Não podia fazer essa propaganda religiosa de sua crença, por exemplo, no meio público, nas ruas. Não podia erguer um templo. A Igreja Católica Apostólica Romana dominava aqui o Império. Era a religião oficial. Veja a vergonha que está aqui no corpo da própria Constituição. Constituição Imperial. Veja que absurdo. Pois bem, ora, ainda bem que no dia 15 de novembro de 1889, tendo ali à frente o Marechal Deodoro da Fonseca, essa vergonha aqui acabou. Chegou ao final. Acabou-se, melhor dizendo. Chegou ao final. Essa vergonha aqui. A proclamação da República derrubou aqui a monarquia, essa sem-vergonhice, em que o poder passava de pai para filho, como foi aí e na Bíblia, né? Na história do povo hebreu. Ali o poder passando de pai para filho. Uma vergonha. Então, veja aqui a importância da proclamação da República, desta data, 15 de novembro, que deve realmente ser comemorada, porque acabou com muitas sem-vergonhices aqui no Brasil, e uma delas a monarquia. E no sentido religioso, a proclamação da República, em 1889, acabou aqui com o monopólio religioso no Brasil. Aqui dominava a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui está a prova, no corpo da própria Constituição, artigo 5. Aqui está, a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Império. Uma tremenda safadeza com as outras pessoas que acreditavam em outros deuses. Eis aí. E quanto aos índios, pior ainda, né? Que tinham seus deuses, suas religiões. E os portugueses desceram o cacete nos índios, né? Pois bem, então aqui mostra a verdade, que aqui está, no corpo da própria Constituição da República Federal, ou no corpo da própria Constituição Imperial de 1824, né? Você vê aqui a sem-vergonhice, né? Uma religião sendo aqui imposta
e oficial, o que é uma vergonha. Pois bem, isso acabou em 1889. Acabou-se aqui a era dos imperadores portugueses, né? Foi instituída a República. E até hoje nós temos aqui o Brasil República, né? E pela Constituição de 1891, que foi a segunda, a Constituição já republicana, nada disso, nada de Santíssima Trindade, nada de religião, e nada de religião católica apostólica romana como religião oficial. Ali, a proclamação da República instituiu o laicismo, né? O Brasil como um Estado laico, um Estado em que havia liberdade religiosa. A partir da proclamação da República, qualquer brasileiro poderia muito bem propagar aí a sua crença, né? As suas fantasias religiosas. Eis aí a importância desta data, 15 de novembro, uma data importantíssima, que teve aí uma grande valia, né, para o povo brasileiro. Porque monarquia é uma vergonha, quando o poder passa de pai para filho. Imperadores, reis, uma vergonha. República aqui veio para soterrar, para extinguir esse absurdo aqui religioso, em que uma religião, o cristianismo católico, era a religião oficial, obrigatória. É por isso que hoje o povo brasileiro é cristão, porque se no dia 22 de abril de 1500, os iranianos, lá do Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, se esse povo tivesse invadido o Brasil em 1500, teriam trazido a religião deles, o islamismo. E hoje, cada cristão brasileiro não seria cristão. Estaria adorando Maomé, estaria orando ao Deus Alá e estaria lendo o Alcorão. Eis a verdade. A religião, ela é uma cultura do homem, criada pelo homem, e é imposta a pau e ferro. Muito obrigado.